Oiê, eu sou a Camila, discípula de Jesus, esposa e graduando em psicologia. Eu separei simplesmente 5 livros cristãos poderosíssimos para recomendar para você, incluindo as suas leituras de 2025 e ser abençoado por eles. O primeiro de todos, gente, o dia que eu começar a indicar livros cristãos e eu não começar por esse, vocês me internem que eu estou maluca. Porque é simplesmente o meu livro e autor cristão favoritos da vida. Já li várias vezes, vou incluir na minha leitura de 2025 de novo para eu reler, de novo, de tão lindo, incrível, não sei nem descrever que ele é, que é o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Eu queria ter tido a bênção de conhecer esse homem, mas vou conhecer ele no céu. Já tá ótimo. Nesse livro aqui, ele vai falar literalmente o que o título expõe. O que é o cristianismo na sua forma mais pura e mais simples? O cristianismo não é complexo. O cristianismo tem uma essência e ele vai expor tudo isso aqui trazendo as bases mais básicas, aquilo que é bem básico mesmo do cristianismo. Ele fala sobre moralidade, sobre amor ao próximo, sobre o que é ser nova criatura, sobre Jesus e como todas as coisas convergem em Jesus. Nós temos livre-arbítrio ou não? Por que existe o bom e o mal? Por que Deus permite certas coisas acontecerem? Ele vai tratar de vários assuntos que esclarece realmente o que é o cristianismo, qual é a essência do cristianismo e vai trazer várias lapadas. Então se prepare, porque se tem uma coisa que esse livro não é leve. Ele vai te confrontar muito, mas são coisas que você vai ficar pensando durante muito tempo. Vai te levar a mudar atitudes, a sua forma de ver algumas coisas, e isso é maravilhoso dele. O meu único conselho é, se você não está acostumado com leituras um pouco mais complexas, não se assuste quando você for ler ele. O C.S. Lewis tem naturalmente uma escrita mais complexa mesmo. Mas não para de ler, não desiste, não acha que você que não está preparado intelectualmente para ler, é porque esse homem estava num nível muito extraordinário assim. Só que, sabe o que é bom? Você leva várias lapadas na primeira leitura. Na segunda, você leva mais ainda. E você entende mais ainda. Então, leia, mas releia. Quanto mais você lê esse livro, mais abençoado você é. E eu digo isso por experiência própria. O segundo livro, que é um dos meus favoritos também, e que inclusive eu quero começar a reler hoje. Porque eu já li ele 2 vezes, mas eu preciso relembrar várias coisas que ele diz aqui. Que é Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Ele vai falar sobre intimidade com Deus. Ele é baseado naquele versículo que Jesus diz sobre nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, falarmos com o nosso Pai em secreto, nosso Pai em secreto nos recompensará. Então ele é baseado nisso. Aqui ele vai falar sobre como ouvir o Senhor, o que é a intimidade, como buscar a intimidade. Vai falar sobre renúncia, sobre arrependimento, sobre várias coisas que nós vamos sendo tratados só quando nós estamos no lugar secreto com o Senhor. Então, se você quer desenvolver mais intimidade com Deus, se você tem dúvida quando você está ouvindo a voz do Senhor ou quando é coisa da sua cabeça, se você está lidando com pecados que você sabe que você precisa abandonar, e são coisas que só Deus pode fazer por você, e isso só acontece quando nós oramos, quando nós realmente temos uma intimidade com o Senhor, leia esse livro e a sua vida com Deus nunca mais vai ser a mesma. Terceiro livro, esse aqui do Rick Warren, um pouco difícil ler esse nome, que é Uma Vida com Propósitos. Tem, inclusive, gente, uma versão dele lindíssima, com uma capa maravilhosa. Esse aqui tá bem antiguinho, inclusive manchado de café, não sei se deu pra ver, mas tem uma versão dele mais linda ainda, te recomendo já buscar essa versão direto. Mas enfim, o que fala esse livro aqui? Ele tem até uma pergunta no título, que é: para que eu estou na Terra? Sabe aquela dúvida básica que nenhum cristão tem, assim, não passa pela nossa cabeça, que é: por que eu existo? Por que Deus me colocou nessa terra? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que o Senhor tá esperando de mim? Quando o Senhor Jesus voltar, o que o Senhor vai cobrar de mim? Eu preciso saber para eu começar a agir, né? Ele vai tirar justamente todas essas dúvidas. Ele vai mostrar na palavra qual o propósito, para que Deus nos chamou, como executar isso. Então tudo isso ele vai expondo aqui.
E a minha dica bônus para você ler esse livro é: leia como um devocional. Eu não lembro quantos capítulos ele tem, se eu não me engano é 40, acho que é mais ou menos isso, acho que são 40 capítulos. Isso, são 40 capítulos. Leia um por dia. Vai ler o seu capítulo da Bíblia do dia, lê ele depois, um capítulo, porque eu acho que é mais fácil você digerir do que você comer ele, sabe? De uma vez, assim, e com tudo. É bom você ler cada capítulo e você meditar. Ele tem alguns exercícios no final de cada capítulo também para te ajudar a entender melhor, digerir aquilo, memorizar. Então, é a minha recomendação para você, para que a sua leitura seja melhor. Os outros livros que eu vou recomendar, eu não tenho eles físicos, porque ou eu li no iPad, ou eu li no Kindle, mas eu vou deixar as capinhas aqui para você poder ver. Um deles é Tudo o que o cristão precisa saber sobre a Bíblia. Tem uma coisa que a maioria de nós cristãos temos que começou a me incomodar esse ano, e é uma coisa que eu quero levar para o meu 2025 também. Fiz esse ano e quero fazer em 2025 também. Que é pegar todas aquelas dúvidas básicas que nós temos na nossa fé e pesquisar sobre elas, e estudar sobre elas, mergulhar mesmo. Porque uma coisa que Deus me trouxe, um questionamento esse ano é: poxa, você tem tempo para tanta coisa na sua vida, você não tem tempo para você entender a fé que você diz professar, a Bíblia que você lê, a igreja que você faz parte, a volta do Senhor que você tanto ama? Então, entender sobre essas coisas, sabe? Nós gastamos muito tempo com estudos da faculdade, com estudos da nossa profissão, pra gente ser melhor, mas a gente não gasta tempo entendendo a fé que nós fazemos parte, que nós declaramos. Então, esse livro, eu comecei a ler ele porque uma das dúvidas que mais permeava a minha cabeça, e talvez esteja na sua também, é: por que nós temos essa Bíblia? Como essa Bíblia foi formada? Por que ela tem esses livros que ela tem? Ela foi realmente escrita por Deus ou ela foi escrita pelos homens e ela tem coisas erradas porque ela foi escrita por homens? Nós realmente temos as traduções corretas? Nós não perdemos partes importantes da Bíblia? Essas coisas. Tudo esse livro vai responder de uma forma muito simples, muito clara, muito tranquila. Então, é um livro muito bom. E esse livro ele faz parte de uma série que todos começam dessa mesma forma. Tudo que o cristão precisa saber sobre. Te recomendo começar por esse livro e depois ir buscando outros para você fazer isso que eu te falei. Mergulhar na sua fé e entender mais sobre ela. O último livro é um livro que eu encontrei muito por acaso, mas eu dou graças a Deus por ter encontrado esse livro e ter tido o interesse de ler ele, que é o Viciados em Si Mesmos. Eu quero ler um trecho só para você ficar com essa reflexão e te despertar a curiosidade de ler ele. Se a expectativa do céu produzir em nós um prazer tão grande a ponto de pararmos de exigir coisas nesta vida, a sedução do prazer do pecado se torna resistível. O Viciados em Si Mesmo vai falar do nosso orgulho, do nosso coração egoísta, do nosso coração muito voltado para nós, o que nós queremos, o que nós desejamos, os nossos sonhos, o dinheiro que nós queremos ter, a viagem que nós queremos fazer, onde nós queremos morar. Sabe esses desejos dessa terra? O tempo todo, o que eu quero conquistar nessa terra, o que eu quero conquistar nessa terra. E eu tô sempre olhando para mim, e eu não amo o próximo, e eu não olho para os desejos do próximo, eu não olho para as necessidades que ele tem. Eu só quero que as minhas necessidades sejam saciadas. Ele vai abordar justamente essas coisas. Ele traz um confronto que para mim foi muito dolorido, mas foi necessário, porque ele nos tira desse lugar de egoísmo, de só olhar para essa vida e nos lembra que existe uma vida eterna e existe um propósito muito maior do que o que nós vivemos aqui, ou que nós podemos conquistar aqui. Para você sair um pouco de si mesmo e para você sair um pouco dessa visão dessa terra, esse livro vai ser perfeito. Essas são as minhas recomendações. São livros que eu tô indicando porque realmente são baseados na palavra, são escritores usados por Deus e são livros que falaram muito comigo e Deus trabalhou coisas em mim a partir deles e eu tenho certeza que Ele vai fazer a mesma coisa com você também. Se você tem algum livro que você leu cristão que falou muito com você, que foi uma bênção na sua vida e você quiser recomendar, deixa aqui nos comentários que eu tô precisando montar a minha lista de leituras de 2025, não fiz isso ainda, talvez tenha outras pessoas que não tenham feito também, então a gente consegue dar uma olhadinha e encaixar na nossa lista.